Você é um leitor assíduo da Bíblia? Como as Escrituras têm influenciado a sua vida? Chegamos à última pré-aula de nosso trimestre, o primeiro trimestre de 2022. Eu sou o pastor Emílio Enklein e estamos aqui para mais uma lição e uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição de número 13. A lição de número 13 tem como título A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. Encontramos o nosso texto áureo em 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Há uma pergunta: és perseverante na leitura? Na leitura da palavra, de bons livros, da lição da Escola Bíblica Dominical? Há muitas pessoas que não conseguem, eles começam a ler um livro, mas não terminam. Começam a ler a Bíblia, mas não concluem a leitura. São distraídos, não são perseverantes, são vacilantes em seus propósitos. Então, aqui vai um incentivo a você. Seja um leitor frequente da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias. A verdade prática inserida em nossa lição. A leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Como é importante lermos a palavra de Deus. Para uma leitura bíblica em classe. Na igreja, na escola dominical, nós vimos aqui um texto muito especial. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 16. Com outros recursos, nós queremos apresentar também aqui alguns subsídios para a lição de número 13. Nós encontramos na nossa introdução algo muito importante e quero apresentar alguma coisa a mais do que já está na lição. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da Bíblia e da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque é a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático, aquilo que já foi programado da Escola Bíblica Dominical, da EBD, a ser observado tanto em sala de aula como também fora. Nós estamos então com alguns tópicos como de tradição temos em nossa lição. A lição de número 13 conta com o tópico de número 1. A Bíblia é o livro-texto da escola dominical. É pela Bíblia que se ensina na EBD. É através da Bíblia que ensinamos. A lição não é um livro com doutrinas extras, com doutrinas diferentes. Ela simplesmente é uma lição que vai orientar o aluno a fazer o que está na palavra. Encontramos então o currículo adotado. O vocábulo currículum é de origem latina e significa pista de corrida. Era um caminho ou uma trilha que orientava o corredor até o objetivo final, a encontrar o final. O renomado teólogo, pastor, educador Antônio Gilberto, ele apresenta a seguinte definição para currículo: é um grupo de assuntos constituindo um curso de estudos, planejado e adaptado às idades e às necessidades dos alunos. Bem, em outras palavras, são meios educacionais adotados visando os objetivos de ensino que a EBD tem. Neste diapasão, nós podemos dizer, o referido autor estabelece as seguintes considerações
sobre o currículo da IBD. Deve abranger os principais assuntos bíblicos. Quanto ao currículo, é necessário conhecimento e experiência do crente. E quando o professor, mais ainda. Tal currículo deve ser devidamente dosado, visando, primeiro, o desenvolvimento de uma vida cristã ideal e também uma personalidade cristã que em tudo honre o nome do Senhor, honre a igreja, e então o mundo vai testemunhar disso, vai ver isso. Deve ser um currículo graduado, mas também ao mesmo tempo interrelacionado. Pode ser, vamos dizer assim, a vida cristã, até pela vida cristã mesmo, ser indivisível. Isso é importante. Você não pode separar a vida espiritual da vida material, da vida emocional, do dia a dia. Ela está ali interligada, alcançando objetivos maravilhosos, que é o ensino bíblico. Nós vamos, falando ainda de currículo, nós vamos falar que as revistas da escola dominical integram o currículo. Sim, fazem parte desse currículo. O que elas têm? Elas contêm a palavra de Deus, preservando a autoridade suprema da palavra de Deus, a inerrante e infalível palavra do Senhor. Nós temos agora também a prática pedagógica, é o segundo ponto de nosso tópico. A prática pedagógica é a expressão das atividades rotineiras que são desenvolvidas no âmbito da escola bíblica, da EBD. É o somatório de todas as atividades planejadas com o intuito de possibilitar o processo educativo. As múltiplas dimensões da prática pedagógica compreende, entre outros, a gestão, os professores, os alunos, a metodologia, o material didático, a avaliação e a relação professor-aluno. Destaca-se que uma boa prática pedagógica requer o comprometimento de todos, ou seja, de todos que estão envolvidos, mas em especial a capacitação e o preparo dos professores acerca de seus deveres e saberes. É responsabilidade do corpo docente, da diretoria, da liderança da EBD planejar as aulas de acordo com o currículo estabelecido. É importante observar isso. Dominar o assunto a ser ensinado, despertar e manter o interesse dos alunos. Neste aspecto, é importante ressaltar que é um papel preponderante do professor. Ele não pode esquecer que ele é responsável por isso. Ele precisa estar preparado. Por quê? Porque um professor despreparado e desmotivado servirá de pedra de tropeço no processo ensino-aprendizagem da IBD. Deve haver uma competência e uma dedicação. O ponto de número 3, o padrão ético e moral. É a mesma coisa? Vamos aprender aqui. Historicamente, o conceito de ética surgiu na Grécia, no quarto século antes de Cristo, quando os códigos ainda não estavam escritos e positivados. Não havia sido colocado ainda, então, a própria consciência estabelecia a ética a ser observada. A palavra ética possui origem no vocábulo grego ethos, costume, hábitos. No latim, é usado como correspondente mos. Mos quer dizer moral, com o sentido de normas e regras. Assim, a gente entende o seguinte: ética e moral referem-se a um conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade que são considerados valores e obrigações
para a conduta de seus membros. Em termos, nós podemos ver o seguinte: nós podemos dizer que tanto um quanto o outro eles estão muito próximos, mas não são sinônimos. Ética e moral não é a mesma coisa. E vou explicar. Didaticamente, podemos defini-los separadamente. A ética trata dos princípios e valores que orientam a conduta de uma pessoa. Já a moral é a prática desta conduta ética. A ética vai tratar dos princípios e a moral da prática baseada nesses princípios. Assim sendo, ética e moral não são a mesma coisa. Elas estão bem conectadas, mas não são a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho um princípio ético e ele vai me orientar a dizer a verdade. A ética me orienta a dizer a verdade. A minha conduta moral vai ser falar a verdade. É como teoria e prática. É importante analisarmos isso. Subsídio de número 2. O subsídio de número 2, para o tópico 2, diz o seguinte: a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Encontramos então aqui conceito de educação cristã, objetivos da educação cristã e a capacitação dos alunos. Vamos lá então. Conceitos de educação cristã. Duas palavras definem educação no Novo Testamento. Do latim, educare. Do grego, paideia. Neste mesmo método, aplica-se tanto a adultos quanto a criança. Aplicando-se às crianças, serve de correção e admoestação da mente, orientando o caminho certo. Já aos adultos, se refere àquilo que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Em termos gerais, a educação é um processo contínuo de desenvolvimento e aperfeiçoamento do ser humano. No sentido formal, designa o ensino como um sistema de compreender tanto a teoria quanto a prática. Quando a gente aprende, não apenas deve ser teórico, colocaremos em prática também. Precisamos observar isso. Nos ensina por meio de sua palavra, a EBD, o ensino, a educação cristã, nos ensina através da palavra de Deus, a fim de vivermos uma vida correta, cheia de graça, para desfrutarmos do privilégio que temos de ser filhos de Deus. O segundo objetivo que nós vimos, o objetivo da educação cristã, no segundo ponto. Lembrando que esta é uma tarefa da igreja. A educação num todo, podemos envolver a educação secular, mas a educação cristã tem uma tarefa muito grande dada à igreja. É obedecer às ordenanças de Jesus. A incumbência é tanto de formação de indivíduos, como também de transformação da sociedade. Trata-se de uma ordenança proclamada. Observe bem, ela é proclamada e proclamadora. É um mandato educacional deixado por Jesus. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar as doutrinas da Bíblia. O apóstolo Paulo aponta para o indispensável esmero, isso é, dedicação, diligência da igreja no exercício do dom de ensinar. Se é ensino, diz Paulo, haja dedicação. Deste modo, o ministério da educação cristã se esforça para transmitir todo o ensino, cumprir a missão que o Senhor deixou para eles. Sua atividade é imprescindível, com o propósito de evangelizar e ensinar todos que chegam na igreja. O terceiro ponto do nosso tópico diz o seguinte:
a capacitação dos alunos. Os processos educativos, seus currículos e metodologias, como já observados, integram a prática pedagógica adotada em uma instituição de ensino. O objetivo é fazer o quê? É fazer com que as pessoas aprendam e modifiquem o seu comportamento. Se andavam errado, vão aprender a andar de forma que agrade ao Senhor. Na educação cristã, o procedimento não é diferente. Contudo, observe bem, na esfera eclesiástica, a diferença se fundamenta no livro-texto adotado para a escola dominical. Qual é o livro-texto referencial? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O processo de aprendizagem é o mesmo de uma escola secular, mas o que se ensina aqui é a Palavra de Deus. O manual da escola bíblica dominical define a aprendizagem como a mudança de conduta do indivíduo, daquele que está sendo educado, pelo conhecimento adquirido pela prática, pela experiência resultante de seu aprendizado. Vai aprender na palavra de Deus. Se não houver mudança de comportamento, não houve de fato um aprendizado. Todos que frequentam a escola bíblica dominical, os cultos de ensino, devem ter uma mudança na prática. O aprendizado cristão se alicerça nas Escrituras Sagradas. Logo, a consequência disso, vamos ter um aluno bem orientado, incentivado na leitura da palavra de Deus. Chegamos ao terceiro tópico de nossa lição. O terceiro tópico de nossa lição diz o seguinte: é preciso ler a Bíblia diariamente. E aí vem a pergunta: estamos lendo diariamente? Como ela tem influenciado a nossa vida? Precisamos analisar isso. É preciso ler a Bíblia diariamente. Aí o ponto 1 diz o seguinte: a leitura e a disciplina cristã. A disciplina compreende em abnegação, regularidade, prioridade, metas e perseverança. O indisciplinado não consegue perseverar. O indisciplinado não consegue ir até o final. Essas ações reivindicam renúncia e compromisso. Precisa dedicação. Entre muitas disciplinas, e das disciplinas cristãs, nós citamos como a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. Contudo, não podemos alcançar ou merecer o favor da justiça do reino de Deus por nossos méritos. Não, mesmo nos esforçando, mas é pela graça de Deus. Quem incorre nesse erro embarca no legalismo religioso, do qual Cristo já nos libertou. Não podemos fazer como os fariseus. A disciplina cristã é um meio que nos aproxima mais de Deus. Paulo disse: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. O objetivo da disciplina cristã é propiciar intimidade singular com Deus, por meio da oração incessante, examinando as Escrituras e praticando o jejum. Em vista disso, o autêntico discípulo observa os exercícios espirituais e vai crescendo espiritualmente. O termo discípulo está relacionado com a disciplina. Todo discípulo verdadeiro de Cristo é disciplinado. Segundo ponto do nosso último tópico, a leitura e o aprendizado. Como já argumentado, a leitura bíblica é uma disciplina cristã. Sim.
E como todo ato disciplinado, a leitura requer dedicação. Não leia a Bíblia no meio de sons e barulhos, e rádio ligado, e TV ligada. Não, você precisa ler a Bíblia em silêncio, meditando. Como já confirmado, o termo dedicação tem o sentido de esmero, de zelo, diligência no exercício de alguma atividade. Quem vai conseguir guardar alguma coisa no coração em meio a tantos barulhos e conversas? Reserve-se para fazer isso. Para bem trilhar este caminho de crescimento e aprendizado, os objetivos do leitor da Bíblia devem ser bem definidos e obedecidos à risca. Nesta visão, dentro deste diapasão, a gente percebe que as palavras do salmista, que nos exorta ao exercício diário da leitura, lá no Salmo de número 1, e ele fala claramente, antes, isto é, o cristão não se assenta na roda dos escarnecedores, não está no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Oh, quanto amo a tua lei, ele diz, a minha meditação em todo dia. Na busca deste objetivo se faz necessário planejamento, adoção de um cronograma de leitura, estabelecimento de metas. Organize-se. Por exemplo, a definição do horário diário da leitura. Seja organizado para isso. Deve ser um horário em que a pessoa se encontra mais disposta, não com sono. Precisa estar disposta. Um tempo destinado. Você tem que, quando ler a Bíblia, é só aquilo. Deixe o celular de lado. Vai ler a palavra de Deus. Deve ser um tempo adequado para ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Não apenas um verso ou um versículo e já desiste. As metas precisam ser alcançadas. Se você definiu ler a Bíblia até tal data, procure fazer isso. A meta é importante porque é um fator motivador para você fazer as coisas e alcançar os seus objetivos. O último ponto de nossa lição vai falar sobre a leitura e o devocional. Quando eu falo de devocional, agora eu estou falando do culto individual. Não é o culto na igreja, nem sequer o culto doméstico, é o culto individual. Você, Deus e a Bíblia Sagrada. A plena comunhão com Deus é o aspecto mais importante para uma vida cristã espiritualmente frutífera e bem-sucedida. Em vista disso, reforçamos que a leitura e o estudo sistemático, meditando nas Escrituras Sagradas, nos auxiliam a manter uma intimidade necessária com Deus e a sua palavra. Como afirmou o salmista, é possível guardar sim a palavra no coração de forma de não pecar contra Deus. Portanto, vou encerrando e dizendo para você, recordamos que um dos aspectos mais lindo do devocional é a adoração a Deus. Sozinho, no meu devocional, eu posso adorar a Deus. Esta atividade fortalece a comunhão com Deus. O devocional é também uma oportunidade para um estudo sistemático, sim, para aprender mais, para abrir o nosso entendimento e depois leitura de bons comentários, de bons livros para complementar. Mas deixo aqui esta palavra para você. A educação cristã é fundamental. Dedique-se ao estudo da palavra. Ame a palavra. Ande na palavra. Pratique a palavra. Deus abençoe você. Até o próximo trimestre, a próxima lição. Em nome de Jesus. Amém.